referi no início desta emissão que teríamos uma nova capa, digamos assim, um novo destaque em Portugal 2.0. Tem a ver com o livro de Luís Silva do O, que foi agora reapresentado a norte do país. Inclui entrevistas com António Garcia, António Manuel Ribeiro, João Grande, Miguel Ângelo, Rui Veloso, Sérgio Castro, Zé Pedro e ainda o já falecido Zé Lionel. Tem um título notável, chama-se Bookstage, entre aspas, nos bastidores do rock português, e este Bookstage, como vão ver, é um jogo de palavras entre backstage e book, com o mesmo som, o B e K, de facto uma bela ideia. É um livro que tem como autores Luís Silva do O e Bruno Gonçalves Pereira. O prefácio é de Davi Ferreira, uma introdução de Pedro de Freitas Branco e ainda a fotografia de Rui M. Leal. Senhoras e senhores, nesta emissão de Portugal 2.0 de janeiro de 2013, a segunda, vamos então apresentar Bookstage de Luís Silva do O. Luís do O, boa tarde, boa noite. Boa tarde, boa noite. Boa noite ou bom dia, conforme a hora que nos escutam. Bookstage é um belo título, não é? É uma mistura de livro e backstage, não é? E tens BK, não é? Que acaba por soar igual, não é? É isso mesmo. É isso mesmo, é uma mistura de... É uma brincadeira com a palavra backstage. Uhum. E soa parecida, porque tens o B e o K, não é? Portanto, há ali um... Exatamente, é isso mesmo. Do ponto de vista de significante sonoro. E de facto, eu acho muito importante um título de um livro. Isto apareceu tipo que num sonho, num pesadelo? Que há sempre esta dúvida existencial de intitular uma obra. Isso é uma das coisas mais complexas que existe, não é? Neste caso foi a ajuda de um amigo meu que também é músico, o Ulisses, antigo elemento dos K2O3 e atual Vira-Lata, que me deu esse título. E mal ele me falou em Bookstage, pronto. Está feito. Teria mesmo que ficar. É fantástico. Olhando para este livro, há aqui uma série de nomes que marcam época. A maior parte deles ainda está em atividade, mais ou menos. Mas há aqui um que é fundamental para mim, que é o António Garcês. Talvez não saibas, mas o António Garcês era empregado do meu falecido pai na Ford Lusitana. Ele tinha um lado único. Foi para mim a primeira rockstar. Como é que tu traduzes António Garcês para as novas gerações? Continua desbocado, não é? Continua louco? Totalmente. Ou talvez mais. Eu conheço desde os meus tenros 6 anos de idade, Luís do O. Fala-me de Garcês, porque eu acho que de todas é a figura que nesta altura, enfim, menos conhecida será do grande público, digamos assim. Sim, aliás, ele também me falou, também disse exatamente isso, ou seja, que te conhecia desde a infância. Desde a infância. Exatamente. E o António Garcês, felizmente conseguimos apanhá-lo aqui em Portugal, porque pronto, como sabes, ele está nos Estados Unidos desde há muitos anos, desde meados dos anos 80, e continua hoje em dia uma verdadeira lenda viva do rock and roll. É algo de perfeitamente inacreditável. Enfim, só mesmo conhecendo o António Garcês é que se consegue entender quem é Garcês. E na festa da Sociedade Portuguesa de Autores no BBC. Com os Arte e Ofício, uma das bandas da minha... Com os Arte e Ofício. Sabes que eu vi o primeiro concerto ainda com o violinista, o Lionel, longa história, enfim, mas a história é outra. Mas foi aí que fizeste o contacto direto, não é? Não conhecias pessoalmente? Foi aí que eu sabia que ele iria estar, nós sabíamos que ele iria estar nessa noite, e então conseguimos caçá-lo. E antes do espetáculo, antes da festa, estivemos à mesa a jantar e foi assim uma longuíssima conversa, entretanto complementada por outras conversas que tivemos por o telefone. Mas foi uma entrevista em que António Garcês mal se ligou ao microfone, sacou dos óculos escuros, colocou os óculos escuros e toda aquela pose do rock and roll. É natural nele, é natural, não é? Totalmente, é natural. Totalmente. Ele sabe distinguir o palco da vida real, entre aspas. Ele tem essa capacidade norte-americana, não é? Do showbiz de ligar o botão e desligar. É de facto uma figura mais do que lendária. Tens aqui outra, que é o Zé Lionel, não é? Que também vai marcar o teu livro, por razões óbvias, não é? Sim, foi a última entrevista por isso mesmo. do Zé Lionel, não é? Sinceramente, eu não fazia ideia que a situação de saúde dele já fosse tão grave naquela altura. A entrevista foi feita ao longo de 4 tardes, 2 delas no hospital, e foi menos de um mês antes do Zé Lionel ter falecido.
a situação dele já era extraordinariamente grave. Todavia, mais um caso, voltando à atitude de António Garcês no palco, Zé Leonel também, quando se ligou o microfone e se fez a entrevista, como que se transcendeu e voltou a ter toda a energia que o caracterizou nos palcos também, não é? Ou seja, um verdadeiro animal de palco, um homem que viveu o rock and roll intensamente do início ao fim. É uma entrevista marcante também, é. Um livro muito interessante a descobrir nestas emissões de Portugal 2.0. Haverá ainda uma segunda parte desta conversa com o Luís Silva do O e o Book Stage, belíssimo título, certamente candidato a título de livro do ano. Mais focado num determinado momento e em determinadas figuras é o livro de Luís Silva do O, Book Stage, nos bastidores do rock português, o que quer que isso seja, é de facto também motivo de conversa. António Garcês, António Melo Ribeiro, João Grande, Miguel Ângelo, Rui Veloso, Sérgio Castro, Zé Pedro, Zé Leonel. Segunda parte da conversa com Luís Silva do O nesta emissão de Portugal 2.0. Falámos aqui de rock português. É uma expressão muito vaga, não é? Porque Muito. não é? E há várias eras, várias épocas. No fundo, estás aqui a recuperar, pelos nomes que escolheste, digamos, um período que se pode considerar finais de 70, princípios de 80, não é? Claramente é isso. A ideia teria sido editar o livro o ano passado. O ano passado, enfim, neste caso, já no ano passado, mas há 2 anos, em 2011. E em 2011 comemoravam-se 30 anos do boom do rock português de 1981. O que é discutível, porque o rock português existe há muutos anos, não é? Claro. Aliás, o rock português, o primeiro disco de música elétrica do Daniel Bacelar dos Conchas, Pronto. enfim, é de 1960, não é? 20 anos antes do hard rock. O que nós podemos falar aqui, e lá está a tal questão, é um boom de rock pop e, acima de tudo, de, digamos, simpatia radiofónica. Muito... Também, aliás, o grande boom foi esse. Foi esse. O grande boom foi esse. Nós, ao termos ido buscar 2 nomes como o António Garcês e o Sérgio Castro, também foi nossa intenção mostrar que já existiam coisas de trás, não é? E são nomes marcantes também, em relação àquilo que sucedeu nos anos 80, nos Trabalhadores do Comércio, o Sérgio Castro, nos Roxigénio, o António Garcês, mas mostrando que existia uma vasta carreira, longa carreira do Garcês e do Sérgio Castro, que a música não começou, naturalmente o rock não começou no... E tu mergulhas nesse espírito, enfim, finais de 60, princípios de 70, dos Psico e outros, não é? Que são pioneiros e ainda os pude ver. Lembro de ver os Psico em festas de baile no Liceu Essa de Queiroz, na Póvoa de Varzim, a tocar Gentle Giant. Eles geralmente abriam com Roundabout dos Yes, do álbum Fragile, em que o Sérgio tem uma presença muito grande, Chris Squire, não é? Pela sua presença. Mas há aqui há essa ponte. O Rui Veloso vai beber nisso porque, enfim, essa influência portuense da época. E nesta lista, eu não estou aqui a fazer contas, mas é curioso, tens metade norte, metade sul. Foi propositado, não tem por isso? Foi. Surgiu naturalmente, mas foi propositado. Sim. Aliás, quando fiz a primeira lista e depois mais tarde o Bruno Pereira, que comigo também fez este livro, quando começámos a restringir os nomes, inicialmente a lista tinha, sei lá, 40 ou 50 nomes. Sim, e era possível ter, não é? Era possível, era uma questão de escolha. Totalmente. Mas foi reduzindo e acabaram por ficar estes. Sim. O que, quando olhámos, olha que giro. São 4 nomes do Grande Porto e 4 nomes da Grande Lisboa. Se bem que nenhum destes nomes da Grande Lisboa acaba por ser mesmo de Lisboa, não é? Uma santa aliança sonora abençoada por Luís Silva do O, que será também nosso convidado na próxima semana, à altura de resumir a matéria dada neste Portugal 2.0, o final de uma conversa em fascículos com João Afonso, da Musique. Quanto à banda sonora, recordamos ADN, de Alexandre Garret, na primeira hora. Na segunda ainda, João Afonso e o início das hostilidades, entre aspas, com Luís Silva do O e o seu muito recomendável Book Stage.